Bom dia, amigos e amigas de todas as querências. Bom dia, você que acompanha aí sempre a coluna Direto ao Ponto. Hoje é a edição especial de todas as sextas-feiras, né? De todas as sextas-feiras, que é o Sabatina Direto ao Ponto com o Moacir Moura e com o Luiz Marquesan. Meu companheiro aí de Sabatina vai chegar daqui a alguns instantes aí. Mas a gente vai abrindo já os trabalhos do dia de hoje, desta sexta-feira, 29 de março de 2019, para que você já vá se inteirando aí e acompanhando. O Sabatina tem como objetivo, primeiro a gente fez aí uma breve apresentação aí do Luiz Marquesan, um breve histórico aí do seu trabalho também. Hoje nós vamos fazer aí ao contrário, vai ser feita uma breve apresentação histórico aí do trabalho deste amigo e um pouco do histórico profissional e de vida deste amigo Moacir Moura aqui. A gente aguarda a chegada do Luiz Marquesan. Começamos 5 minutos antes, né, do nosso início, são 10 horas mais 25 minutos, são 10h25, já agradecendo ao Chico Moro, a Elisângela Fogaça, a Isaura Tesca. Esse pessoal tem por obrigação compartilhar aí. Isaura Tesca está assistindo aí, também a Elisângela Fogaça e ao Chico Moro, peço a gentileza de que vão compartilhando. Hoje, sexta-feira, 29 de março de 2019. Meu amigo Éder Lopes lá da Madrid. Ô Éder, abraço para você. Éder, na parte da tarde eu vou passar aí, prosear com o amigo um pouco aí, tá bom, Éder? E o Éder Lopes faz favor aí, a gentileza, né? A mãe do Éder foge longe de transmitir ao vivo com a gente lá, tem medo, né? Tá certo. Um abração para sua mãe aí, Éder. Obrigado pelo carinho, né? Obrigado pela humildade, pela simplicidade aí. Éder, compartilha aí você também, tá certo? Peço o compartilhamento. Falava aqui, Sabatina Direto ao Ponto, iniciando agora, e hoje é 29 de março de 2019. No dia 27... a gente acabou fazendo alguma transmissão, mas acabou não citando as datas comemorativas. Então eu quero começar pelo dia 27, até porque dia 26 a gente citou e tem aí o nosso calendário que a gente costuma trazer aqui, né? Para o pessoal ficar sabendo algumas curiosidades e algumas datas que são comemorativas, alusivas ao dia de hoje. Leia Précio, ou Leia Précio, não é Leia com pressa, né? Mas é Leia Précio. Leia Précio, bom dia para você, Leia Précio. Obrigado, Leia. Compartilha aí, Leia, tá bom, Leia? Beijão, querida. A Janete Azeri do Bote também. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, que tem muito assunto pela frente e já já chega o Marquesan. Enquanto isso, eu vou tomando um cafezinho aqui. Cafezinho mineiro. Bom demais da conta, né? Por falar nisso, cedo eu já estava tomando café, 6h30 eu saí. E 7 e pouco eu estava lá no cantinho do café tomando um café, daqui a pouquinho eu vou falar. Mas eu quero falar das datas comemorativas. No dia 27 de março foi comemorado aí o Dia do Circo. Isso mesmo. Antigamente as atrações circenses eram voltadas aí aos animais. Eu vou pedir só um minutinho, já volto, hein? Tô aqui, só para mim dar uma pausa numa máquina de lavar que tá funcionando aqui. É assim, é no improviso, ao vivo e a cores, viu? Essa vida de Amélia me mata, eu juro pra vocês que eu não aguento mais. Tá bom então, Janete Azeredo, um abraço. Dia do Circo. E eu falava aqui das atrações circenses que eram baseadas aí na apresentação de leões, o adestrador de leões, de cães, elefantes e vários, hienas, né, e outros animais que... Hoje dá para montar um circo, é só pegar o pessoal do Palácio do Planalto lá, né? Tem um circo montado já lá. Com todo respeito aos parlamentares que se sentiram ofendidos, mas se o chapéu servir, usem, né, vivente? Eu não posso fazer nada. Mas voltando ao Dia do Circo, que é uma cultura e que formou grandes profissionais que hoje atuam, começando nas apresentações nos shows circenses, cantores, atores, apresentadores, né? Apresentadoras, atrizes. O circo foi um palco, foi uma escola de aprendizado para muitos profissionais. E no dia 27 de março foi comemorado
o Dia do Circo. Entretenimento que encanta crianças e adultos de todas as idades. Que não deve se perder. A última apresentação de circo que eu fui foi ainda já falecido Orlando Orfei, lá na cidade de Francisco Beltrão. E ele fez ali o Balé das Águas com uma ópera. Quem estava lá se emocionou. Foi um espetáculo cultural sem dúvida nenhuma. Então, dia 27 foi aí o dia do circo, né? E formou grandes apresentadores também. Tem gente pedindo marcação aqui, quero ver quem está pedindo marcação. Vamos ver se é marcação, pedindo marcação aqui. Solicitação para participar da sua... Olha, gente, eu não estou cedendo espaço por enquanto, mas mais tarde a gente vai sim. A gente vai abrir espaço para o pessoal participar, tá bom? Adelir Quaresma, a gente está em formatação do Sabatina ainda. Dia 27 foi dia do circo, dia 28, ontem foi dia do diagramador, que é comemorado anualmente em 28 de março. É destinada esta data a homenagear as funções dos diagramadores e revisores de texto e imagem, seja profissionais que exercem atividades de design gráfico, sendo responsáveis pela distribuição harmoniosa de elementos gráficos dentro de uma página ou folha, e também na correção ortográfica, né? Na correção ortográfica aí, os diagramadores. E o dia do revisor, onde foi dia do diagramador, que faz o design, ele faz os layouts, os flyers, que dá vida a um panfleto. E o dia do revisor também foi comemorado ontem, que é o dia da pessoa que faz a revisão de todo esse trabalho, dos panfletos que você acompanha dos mercados aí, enfim, das imagens ilustrativas, da coloração, dos erros ortográficos. Essa pessoa deve ter aí um grande, vocabulário, deve ter um extenso vocabulário, um grande conhecimento da gramática da língua portuguesa. Hoje, 29 de março, hoje comemora-se aí o aniversário da capital dos baianos, né? O maior presente que pode dar para o baiano é uma rede, que é onde puder ele estaca a rede lá, meu rei, vou descansar um pouquinho, né? Depois eu volto aí pro serviço. Tá certo. Então hoje é aniversário de Salvador. Foi fundada em 1549 por Tomé de Souza, governador-geral do Brasil na época. Então, portanto, Salvador é a capital de todos os baianos. E hoje é o aniversário de Salvador, Bahia. Também hoje é o aniversário da capital dos Pé Vermelho. Capital dos Pé Vermelho aí, os paranaenses. Eu tenho grande admiração pelo povo do Paraná. Morei na região na região sudoeste do Paraná, morei no Estadão do Paraná aí e tenho maior respeito. Hoje é aniversário de Curitiba, capital de todos os paranaenses, que foi fundada no ano de 1693. Em 2018, a cidade, que é a capital do estado do Paraná, completou aí 325 anos e hoje completa 326 anos. Então, portanto, hoje é aniversário da capital de todos os paranaenses. Um breve resumo de notícias, enquanto eu aguardo aí o meu companheiro aí, o Luiz Marquesan, né? Já são 10h33, o horário que a gente estipulou seria das 10h30, eu entrei um pouco antes para fazer justamente essas notícias e informações aí, mas daqui a pouquinho vamos ter aí o Sabatina direto ao ponto aí, se o meu amigo não falhar. Essas notícias eu estou retirando do Caçador Online, do site caçador.net, o www.cacador.net. Vamos lá para um resumão de notícias aí. Homem está aplicando golpes em diversos bairros de Caçador. Ele é dependente químico e já tem passagens pela polícia e pede dinheiro emprestado às pessoas, né? Quem tem dinheiro para emprestar nos dias de hoje? Com a crise que tá aí. Quem tiver me avisa que eu vou lá, eu tô precisando também, viu? Mas eu não sou falsário e não estou aplicando golpe, é a crise mesmo, viu? Um falsário de aproximadamente 45 anos
está aplicando golpes em diversos bairros de Caçador. Bem vestido e de cabelos brancos, o homem pede dinheiro emprestado, geralmente se passando como um conhecido da vítima. Ele chega já sabendo alguns dados, né? Como conhecido da vítima ou da família. Porém, depois some sem devolver o valor. Também quem cai numa dessa, no conto de fadas aí do Aleluia aí, é brincadeira, hein? Tem que dar um simancol também. Teve pessoas que chegaram a emprestar aí 130, ele pede 150, né? E de acordo com informações, o homem é morador da linha Rio Bugre e já fez diversas vítimas nos últimos anos. Trata-se de um dependente químico que está em liberdade condicional por ação armada com um comparsa em Francisco Beltrão, no Estadão do Paraná, no sudoeste do Paraná. Uniarp divulga primeiro resultado da qualidade da água do Rio do Peixe. A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a Uniarp, iniciou no mês de março o monitoramento inédito e integrado da qualidade da água do Rio do Peixe. O trabalho acontece através de análises químicas, químicas, físicas e biológicas, buscando apresentar para a comunidade acadêmica e população envolvida no projeto o cenário atual do Rio do Peixe. O primeiro resultado da qualidade da água do Rio do Peixe já está disponível no link da Uniarp, aí no site da Uniarp, que é o www.uniarp.edu.com.br, tá bom? E também está aí disponível no site do meu amigo Murilo aí, do Murilo Roso, o caçador.net. Bom dia a Maria Lucimar Vaz, ao Eduardo Pereira dos Santos, e eu peço para que vocês façam a gentileza de compartilhar. O Cereal Supermercado entrega donativos arrecadados para o menino Gustavo. A criança de 10 anos foi diagnosticada com síndrome da pele escaldada. Foram entregues nesta quarta-feira, dia 27, os donativos arrecadados nos supermercados Cereal para o menino Gustavo Emanuel Vieira, de 10 anos, que foi diagnosticado com síndrome da pele escaldada. A entrega dos donativos foi feita aí pela gerente administrativa e também de marketing do supermercado Cereal, a Ana Luísa, né? A Ana Luísa aí. E para você poder ajudar, você pode aí entrar em contato através do telefone 99978 4595. Donativos como leite integral, alimentos, enfim, pode se informar com a família a necessidade dele. 99978 4595. Parabéns a minha amiga Ana Luísa e toda a equipe do Cereal aí por esta iniciativa aí. A Ana Luísa ela tem uma visão ampla, muito ampla nesse sentido aí, ela que é pós-graduada, mestrada em marketing e administração também, tá certo? Vereador sugere Centro Tecnológico Empresarial no Parque das Araucárias. Antes de eu continuar com essa notícia, um golinho de café mineiro aí, Eduardo? Bom demais da conta. Hoje tem na garrafa, viu? Vereador sugere Centro Tecnológico Empresarial no Parque das Araucárias. Marcos Criminácio pede estudo para a instalação de setores da indústria e startups. Um estudo de viabilidade para a implantação de um centro tecnológico empresarial com a presença de setores da indústria, as chamadas incubadoras, os startups, né? Startups aí, chamadas incubadoras no Parque das Araucárias, foi solicitado na última quarta-feira, dia 27, pelo vereador Marcos Criminácio do PDT, durante sessão ordinária. Para o parlamentar, com exceção de alguns eventos, o Parque das Araucárias fica ocioso durante a maior parte do ano, já que as principais festas locais, a do município, da Fogueira, a da Virada, se consolidaram no Parque Central. Neste ponto, eu sou obrigado a dar os parabéns ao vereador Marcos Criminácio. Marcos, parabéns, eu sou obrigado a dar os parabéns. Eu não venho aqui no Direto ao Ponto, no Sabatina, somente para criticar ou para
digamos assim, para autopromoção pessoal. Muito pelo contrário, eu venho para trazer realidades do município, tá, gente? Bom dia para Lucimar Curcio, que está aí acompanhando. Lucimar, compartilha aí também, tá? E o Marcos Criminasso fez esse estudo de viabilidade para a implantação de um centro tecnológico empresarial que poderá gerar rendas para o município e geração de empregos. Geração de empregos. Ótima, ótima ideia. Parabéns, Marcos Criminasso, por essa ideia aí. Até porque, se você hoje fazer uma visita no Parque Central, que lá está abandonado, a Deus dará. O Parque Central não, perdão, corrigindo aqui. O Parque das Araucárias está abandonado, a Deus dará. Então, nada melhor do que ocupar aquele espaço, fazer um estudo de viabilidade, ver aonde pode ser instalada essas incubadoras, um centro tecnológico empresarial, para que as empresas possam aí gerar rendas e também gerar empregos no município. Eu sou a favor desse projeto de viabilidade, que seja aprovado. Jurides Antônio, o Jurides Antônio aí, tá acompanhando. Jurides, meu primo, compartilha aí, Juridão, um abraço, viu? O Eduardo diz, interessante que essas incubadoras são as que tinham no PET, desde que respeitem a lei de 2 anos para cada uma, né? Mas com o estudo de viabilidade, Eduardo, esse projeto pode abrir espaço não só para as que estavam no PET, mas para outras empresas também que podem gerar emprego e renda. Juselei Eliker, um abraço. Juselei Eliker, um abraço aí. Coleta de lixo eletrônico acontece neste sábado no Largo Caçanjuri. Interessados devem procurar o local das 9 às 15 horas. Será o último dia do programa. Sabe aquela televisão velha? Aquele tubão lá, que se atirar em um é morte fatal, né? Se você conseguir levantar, tem que levantar em 2, 3, porque sozinho não consegue, né? Você pode aí fazer a entrega desse lixo eletrônico no Largo Caçanjuri neste sábado, no horário das 9 às 15 horas, que será o último dia do programa de coleta do lixo eletrônico. Ou aquele computador antigo, aquela tela que não tem mais serventia. São apenas alguns exemplos do programa Recicla CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas. O Recicla CDL, né? Da Câmara de Dirigentes Lojistas aí, esse programa aí para você levar os lixos eletrônicos. Bateria de celular, aparelhos de celular que muitas vezes as pessoas jogam no lixo. Esse é chamado lixo eletrônico, ele tem um destino certo, e a CDL está promovendo neste sábado a coleta de lixo eletrônico. Os aparelhos eletrônicos que você tem aí que possam ser aí destinados para esta coleta do lixo eletrônico, né? Você pode aí então neste sábado participar desta campanha. Bom dia ao Mário Angeli. Ô Mário, muito obrigado pelas palavras de felicitações aí no aniversário. O Mário Ângelo, que diz que olha, Moacir, você é ninja e tem que ser âncora em qualquer lugar, ele me disse aí em suas palavras aí. Obrigado, viu? Qualquer meio de comunicação. Obrigado mesmo. A valorização do trabalho da gente, um reconhecimento. A Ione Cristina, né? Também aquele abraço, Márcio Lara, enfim. Antes de seguir, eu quero dar aqui, já que meu colega está atrasado, eu quero agradecer a Agronossa Produtos Agropecuários, toda a linha de produtos agropecuários, medicamentos veterinários, utilidades domésticas, ferramentas, rações para cães, gatos e outros animais. A Agronossa fica na Avenida Salgado Filho, telefone 3563-4729. Madri Presentes, você deseja dar um presente para alguém, não tem ideia? Vai aí na Madri Presentes, tem uma infinita variedade de artigos, utensílios, roupas, brinquedos, bijuterias e muito mais na Madri Presentes do meu amigo Éder Lopes. 99944-2874, 99944-2874. House Burger, hoje tem o burger tilápia com cascudinho. Hoje tem o burger tilápia, para quem não come carne na sexta-feira. Hoje à noite tem o burger tilápia. Eu vou lá, Márcio, hoje eu vou lá.
Vou lá, a gente vai mostrar o burger tilápia aí ao vivo e a cores, né? Vamos mostrar o burger tilápia aí ao vivo e a cores aí, lá na House Burger 999978371. Peça o seu, eu vou estar lá. Canguru Gás, entrega rápida e eficaz é com a Canguru Gás, do meu amigo Loreni. Telefone de fixo é o 3563-3886. São 10h44. Também agradecer o Super Center Supermercado. Faça suas compras com economia, variedade e qualidade no Super Center Supermercado. Fornalha, restaurante, pizzaria, choperia e café, o Cantinho do Café Fornalha. Na parte da manhã de hoje eu estive lá tomando um café. Eu saí por volta de 6h30 da manhã, 7 e pouco eu estava lá tomando um café e um pastel fresquinho na hora, tá bom? Cantinho, um abraço ao seu Heron lá, né? O seu Heron, nós começamos a fazer brincadeira aí, tudo, muito obrigado. Erva Mate Mazuti, alô Valdemar Mazuti, Dona Mercedes, Tobias, Ezequiel, enfim, toda a família Mazuti, um abração para vocês aí, e estão fazendo parte também aí junto do Direto ao Ponto e do Sabatina Direto ao Ponto. Bom, chegou o meu companheiro, né? Sempre na hora, sempre. Atrasada, sempre na hora, né? Mas a gente tem os outros compromissos aí, verdade, né, pessoal? Bom, chega mais pra cá. Não dá pra faltar. Chega mais pra cá, Luiz. Bem mais, pra gente pegar o foco da câmera aqui, né? Aí. Dona Marilene Conte acompanhando aí, aqui, vamos pegar aqui, aí, pra pegar mais proporcional. Esses nossos cabelos tão grandes que estão, tão compridos, ele tapa a nossa visão, né? Isso. Tapa a nossa visão. Mas, Luiz, eu já dei início aí, até porque a gente tem um compromisso com a comunidade também, com os nossos apoiadores. E eu até citei um apoiador teu aí, e faço questão que você dê o seu bom dia, cumprimente aí o pessoal que está nos acompanhando aí. Então, quero dar o meu bom dia aí a todos que estão acompanhando aí. Hoje eu que vou deglutinar aqui deglutinar é boa, hein? Fazia tempo. Fazer essa inquisição aqui com o Moacir. Eu fiz umas perguntas diferenciadas, porque a minha ali ficou mais uma conversa entre amigos ali do formal. Que formal, né? Mas então quero agradecer aí o Cereal Supermercados. Cereal que eu citei o cereal naquela promoção que a Ana Luísa fez com o pessoal do marketing ali do cereal. Abraçou a causa do menino Augusto. Lá dei os parabéns pela iniciativa, que é uma iniciativa interessante. Isso, mas o cereal é meio suspeito a gente falar, porque ele sempre tem essa parceria com a comunidade. Sempre tem essa visão com a comunidade. Isso, ele sempre tem essa parceria com a comunidade. Então o pessoal confundiu, postei ali também no Leve Trás. O pessoal confundiu ali a questão pensando que era o Leva e Trás Social que tinha feito. Não, foi o próprio Cereal que fez. Uma iniciativa do Supermercado Cereal. A gente ajudou ali com alguns donativos e tal, ali pessoas que quiseram, comprava lá, né, tudo. Então foi muito interessante, mas esse foi o pessoal do Cereal mesmo que fez, bem interessante, e é isso aí, é o que a gente prega, é a parceria com a comunidade, né? O diferencial das marcas, né? Porque você sabe que empresas e empresas, né? A gente cita muito isso. Então quero agradecer o Cereal Supermercados, a CJ Autopeças, o Camate Laboratório de Análises Clínicas, a Pertucci Restaurante e Pizzaria, Universo Materiais de Construção, o Postinho Ipiranga, a Top Car Multimarcas, a Erva Mate Mazuti aí, né? Parceiro nosso, o seu Valdemar, Dona Mercedes, Tobias, eles Ezequiel. Também sempre estão apoiando aí várias causas e vários eventos também. Às vezes em off também, né? Eles gostam de fazer mais em off, né? A Móveis Santos e o Hospital Maicê. Então eu vim aqui hoje para inquirir o meu amigo Moacir. Santa Inquisição começa agora. E a primeira pergunta que eu quero... Vamos lá, vamos direto ao ponto aí. Exatamente, a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que sente um radialista ou um comunicador ao comunicar algo que vai contra os seus princípios? Impotência, vou ser bem direto ao ponto. Repete essa pergunta porque eu quero ser direto ao ponto aí para algumas pessoas entenderem o porquê de que alguns profissionais não condizem, se destacam e outros ficam omissos. Justamente, foi bem, o Moacir pegou o espírito que eu quis, foi sempre uma curiosidade minha, o pessoal me confunde, eu não sou comunicador, não trabalho na área de jornalismo aí, nada, então por isso que ele atuou há anos, né? 29. Ele tem esse respaldo.
Então, o que sente um radialista ou um comunicador ao comunicar algo que vai contra os seus princípios? O que que acontece, pessoal? Muitas vezes a pessoa recebe uma pauta, né, de uma empresa e ela, mas isso aqui está errado, eu sei que está errado. Não mas de empresa, mas principalmente de órgãos públicos, estaduais, federais e muitas vezes da própria empresa que você presta o serviço como comunicador. Então, essa pergunta vem muito bem a calhar. Qual o sentimento que sente? Em primeiro lugar, que a lei não existe no Brasil. Aliás, a lei existe, mas não é cumprida. Chama-se liberdade de imprensa. Inclusive tem uma data comemorativa, eu não me recordo a data que se comemora, mas eu tenho nos meus dados aqui o dia da liberdade de imprensa. Eu vou direto ao ponto aqui. Justo. Né? Pra gente, a gente não sabe, a gente procura se informar, né? É o que a população tem que fazer. Eu não me lembro a data, mas tem uma data que se comemora aí o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Primeiro lugar, respondendo a pergunta, o que sente? Impotência. Sensação de impotência é o mesmo que sente o trabalhador honesto brasileiro, que é o João, vou citar exemplo, que é casado com a Maria, pai de 2 filhos, sem carro, paga aluguel de uma casa, gasta na farmácia, leva... Não é diferente com o radialista, com o comunicador, ele leva o sustento para sua casa, e de repente ele chega um belo dia em casa, levou anos para comprar uma TV de 42 polegadas, tá lá a casa arrombada e a TV foi levada. Qual a sensação que esse trabalhador sente? É a mesma. Impotência. E aí eu me refiro, só para concluir essa resposta primeira aí, sensação de impotência. Porque muitas vezes, não pode falar de pessoa, não pode falar de tal pessoa. Eu respeito os órgãos de imprensa, todos. Hoje a imprensa já tem uma liberdade um pouco maior, mas ainda existe... O cabresto. Não existe a chamada lei, digamos assim... Liberdade de imprensa. A lei da liberdade de imprensa, ela existe a lei, mas ela não é fiscalizada e ela não é aplicada. Porque muitas vezes você faz... Eu sou prova viva ao longo dos meus mais de 28 anos de profissão, em várias emissoras que passei, de chegar em estúdio, tá lá um papel lá na mesa, às vezes, chegar no estúdio, fulano, favor não falar de tal ocorrido, favor não falar de tal assunto, ou quando você abordava, no outro dia você era chamado na direção. Eu tô sendo sincero, isso acontece no Brasil. Nossa, eu confesso que a minha pergunta veio uma resposta bem maior do que eu esperava. Isso acontece no Brasil. E o que chama-se isso? O que o nosso amigo Luiz Marquesan falou na sabatina aqui, na conversa formal que foi feita com ele, de algumas mídias compradas. Exatamente, isso aí Então, só resumindo, impotência, a lei da liberdade de imprensa não existe, ela só existe no papel. O comunicador, o profissional, não tem o direito de expressar o seu pensamento, a sua linha de pensamento. Ele tem que expressar conforme o tutorial e editorial das empresas, porque são muitas empresas privadas. Rádios, TVs são empresas privadas, não são públicas. Vai lá. Vou complementar um pouco aqui o que o Moacir falou ali também da... Tem café lá, uma garrafa vermelha lá. Eu tô meio corrido. Mas só complementando aí o que o Moacir falou ali da questão da impotência do pai de família, da pessoa, a gente vê muitos empresários também nessa situação, porque eles arrecadam muitos impostos e que acabam se perdendo no decorrer, e isso gera uma frustração, porque às vezes você trabalha muito mais, né, do que devia ter um respaldo muito maior, né, nessa questão também da liberdade de expressão, dos direitos civis das pessoas, de você conseguir, né, com que o imposto que a empresa paga chegasse realmente à pessoa que... É uma frustração também. 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. Não importa se você é um blogueiro, um repórter ou apenas alguém com opinião. Sua liberdade de se expressar é um direito humano fundamental. Você é livre para procurar, enviar ou receber informações e de compartilhar ideias com outros por meio de qualquer mídia. Justamente. Então, aqui a descrição do que seria o que está na lei da liberdade de imprensa. Eu fiz uma montagem aqui que ficou
Show de bola. Não importa se você é blogueiro, se você tem uma coluna Isso. como essa, se você tem um Sabatina, se você é repórter, jornalista, apresentador ou apenas alguém com opinião. Sua liberdade de se expressar é um direito humano fundamental. Justamente, o direito de compartilhar ideias é o que forma a sociedade. É o princípio básico de formação da sociedade. Se o meu pensamento não bate com o do Moacir, a gente vai juntar e vai tentar fazer um segmento social decorrente daqueles dois pensamentos. E é assim que funciona a sociedade, né? Então, a liberdade de expressão. Então, o Moacir já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer ali, era no caso do profissional de jornalismo, diante de alguns fatos políticos, como o ocorrido aqui em Caçador, onde uma entidade, o jornal tinha anunciado R$1 milhão que tinha vindo para a entidade, e na verdade se tratava de 300 mil, onde o próprio representante de um conselho consultivo de uma entidade veio a público dizer que não, que era 300 mil e ainda iria demorar mais, né? Então isso complementa o que o Moacir brilhantemente colocou ali nessa questão aí. Duas questões já da Sabatina já foi. Duas já, você vê que eu não me preparei bem. Mas então, essa pergunta foi fundamental para as pessoas saberem que nós corremos diante de uma palavra, só fazer um complemento dos direitos legais e jurídicos agora. Por isso que eu tenho um aparato legal aí juridicamente, de pessoas que me auxiliam, doutor Itamar Moura, doutora Rosane Aparecida Gomes, que são os responsáveis aí jurídicos pela coluna Direto ao Ponto e já se tornaram responsáveis jurídicos pelo Sabatina do Direto ao Ponto também. A gente também tem os profissionais na área de advocacia, só que são de fora, né? Estão cuidando. Então vamos à segunda pergunta aqui para mim não... Até porque se você colocar uma palavra mal colocada, você corre o risco de ter que pagar danos morais e ainda dar satisfação a quem está errado. Exato, o Moacir colocou uma questão profunda aqui. Agora às vezes você expressa um pensamento, como é o caso, até vou fazer um vídeo falando disso, no dia do aniversário de Caçador, agora segunda-feira, o governador Moisés, junto com sua equipe, colocou um decreto para ser votado ali para diminuir as funções gratificadas e os cargos comissionados do Estado, retirar as funções, que é o que eu tinha falado num vídeo anterior. Então a gente teve uma questão aí com o vereador da cidade, né, que a gente criticou a questão da função gratificada, mas eu como administrador, a minha visão é de tornar o Estado um pouco melhor, mais decente, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje também, Porto Alegre, está se fazendo totalmente essa reforma para a questão da redução do cargo comissionado, da criação da setorização e a redução das funções gratificadas, até para tornar o Estado mais eficiente. Então, e a pessoa se interpretou errado o que eu falei, até tentou fazer uma comunicação de crime ali, mas isso é outra questão. Mas bate no que o Moacir colocou. Então eu vou perguntar a segunda pergunta aqui, que é relacionada à frustração que ele falou, né? A frustração quanto ao profissional, o profissionalismo, né? Não ao profissional, o profissionalismo que tem que ter. Então o Moacir é um profissional. Mas ele tem que ter dentro da sua profissão a sua conduta. Então, ética. Isso. Muitas vezes você tem que ser um profissional ético e responsável, mas muitas vezes a notícia que se dá ou o entrevistado não o é. Então, qual que é esse dilema? Então, você tem que manter o teu profissionalismo. Muitas vezes a notícia que você vai dar ou entrevistar uma pessoa, ela não é dentro daquele temor ético que você tem. Como que você faz para lidar com isso? Você, nesse ponto, você exerce a chamada ética do jornalismo, dos editais e, como que eu posso dizer, do que se prega hoje nas universidades, com curso de jornalismo e tudo, de analisar fontes. Se você pegar uma fonte confiável e dar os créditos à fonte, transferir de si a responsabilidade dando os créditos à fonte. Por exemplo, eu pego uma notícia aqui, vou pegar um exemplo aqui, uma notícia de caçador do site Caçador Online do meu amigo Murilo Rosa. Eu sou suspeito de falar porque é meu amigo, mas eu sei que ele é um profissional ético. População pode participar da decoração de Páscoa com a ajuda da população. O Parque Central ficará ainda mais belo e decorado.
né? A população vai poder participar. Tá. Aí vem algo que não seja condizente com a realidade. Ou o entrevistado, eu faço uma pergunta ética, direcionada, e o entrevistado foge daquilo. Você, como profissional, você tem que manter a tua... Tem que reformular a pergunta baseada na primeira. Sim. Para que ele entre ele mesmo em contradição. 2 ou 3 vezes você precisa fazer isso no mínimo para que ele entre em contradição e a população, o povo, faça o seu julgamento. Não é você que vai dar. Porque muitas vezes aqui a gente vai enfrentar pessoas que vão tentar ludibriar, né, o que a gente pergunta e tal. Muitas vezes aí questão de cargos comissionados, um exemplo, você fazer uma pergunta, como que funciona, como que é Cargos criados. Cargos criados, exatamente. Então pode ser que a pessoa tente... E é isso que a frustração, né, Moacir? Do profissional, porque daí ele tem que ser... Aí você tem que ser ético e extremamente profissional para insistir, forçar... Não, mas eu lhe perguntei, um exemplo, deputado, eu lhe fiz tal pergunta, por que foi criado esse cargo, sendo que a pessoa colocada no cargo não tem o conhecimento, né? Não tem esse real conhecimento do assunto. Por que ela foi colocada se ela tem uma outra área de formação, né? Que não condiz com a área que ela está executando? Você reforça a pergunta, aí vem as justificativas e a população que interprete da maneira que assim bem decidir. Eduardo, pode fazer a pergunta aí sim, né? Pode fazer a pergunta. Eduardo Pereira disse, eu quero fazer uma pergunta. Posso? Pode, fica à vontade. Bom dia, assessora jurídica, a doutora Rosane Aparecida Gomes, obrigado. Ela está se preparando, ela vai ser uma das nossas sabatinadas aí, assim que ela estiver a par de todo o sistema da reforma previdenciária que sair aí, que está para sair, ela já me pediu... Até porque tem muitas pessoas me perguntando isso, tem muita coisa, né? que a gente... E só às vezes assim, foge um pouco do sentido. Ela quer estar completamente preparada porque muitas perguntas vão surgir. Não, lógico, justamente. Então, primeiro precisa, não foi aprovada essa reforma previdenciária, né? Não foi aprovada. A reforma trabalhista tem ressalvas que precisam ser explicadas. Ela também é especialista em advocacia previdenciária e trabalhista. Justamente. Bom dia ao Cláudio Bairro. Cláudio Bairro, compartilha aí. O Nilson Zarte disse que com relação ao assunto ali, quando indagado por 3 vezes... Muito bem colocado. Subtenente Zarte, seu peixe morre pela boca. Muito bem colocado. Meu amigo lá, subtenente Zarte, lá de Imbituba. Vamos pescar lá qualquer hora? Vamos combinar com o Zarte lá. Vamos lá. O Zarte tem um barco lá, rapaz. Muito bem colocado que o Nilson falou ali. Muito bem colocado. Então, justamente isso. É isso a resposta para a sua pergunta. É indagar até a pessoa se contradizer. Isso. Então, continuando ali, né, no jornalismo, que é a profissão do radialista e jornalista, né, também, porque não, né, está estudando agora também para administração. Vamos ser formado aqui 4 anos, se Deus quiser. Eu sempre tive curiosidade do símbolo do jornalismo, é a raposa, né? Então eu fui buscar aqui algumas coisas da raposa aí, né? Então, devido ao seu método de caça, as raposas são conhecidas pela sua astúcia e esperteza. Pela característica traiçoeira do animal, por sua vez, as pessoas que demonstram comportamentos desleais são metaforicamente chamadas de raposas. Então daí aqui ele fala... Isso baseado na cultura chinesa e japonesa. Ele fala na cultura, mas daí tem outros aqui, né? Então tem no baralho cigano um exemplo. Aqui é cultura também, viu? Exatamente. No baralho cigano, a carta 14 representa a raposa, a qual é interpretada como um aspecto negativismo, com o qual as pessoas devem acautelar-se, uma vez que a mesma for apresentada, é a iminência de nos depararmos com pessoas traiçoeiras e hipócritas. Agora... Isso é uma grande realidade, porque muitas vezes você se obriga, agora falando, só concluindo, você se obriga a entrevistar, conviver, sentar do lado de pessoas que posteriormente lá na frente vão estar te denigrindo, estar te malhando ou achar algum jeito de tentar te derrubar. A ambivalência, não consegui sair a palavra aí.
A ambivalência é o estado ou condição ou caráter do que se é ambíguo, do que apresenta dois tipos de comportamento ou dois tipos de valores, de sentimentos opostos ou não. Então, a característica da ambivalência da raposa, no caso, é isso. Ela pode ter um comportamento de valor diferenciado, bem ou do mal. Aí vai de cada profissional. Exatamente. E isso que entra aquilo que você falou do profissionalismo, né? Então, por extensão, a extensão falando, né? A existência simultânea e com a mesma intensidade do sentimento de duas ideias com relação a uma mesma coisa é que se opõem mutuamente uma à outra. Então, esse também é um comportamento atribuído à ambivalência das pessoas, né? Então, ela pode ter... Você está direcionando ao símbolo do jornalismo, né? Isso, você está falando tecnicamente. Tecnicamente, e depois para a gente até complementar aí as perguntas que foi feita. Na linguagem do povão mesmo. Isso, aqui ó, xamanismo, que é uma cultura aí que tinha, né? A evocação da raposa dentro do xamanismo está relacionada à cura da memória para a capacidade de observação e perspicácia da pessoa. Então, aí é cada interpretação que tem, né? Então, a interpretação maior é da ambivalência, né? A ambivalência, a pessoa tem a capacidade de trabalhar tanto para o bem como para o mal. Então, essa é uma característica voltada à raposa, que é o símbolo do jornalismo por coincidência ou não. Eu acredito que o símbolo do jornalismo, eu particularmente profissional, eu adotei o lobo. O lobo ele tem umas características um pouco melhor, né? Mas vamos à pergunta do Eduardo. Eu adotei o lobo, eu adotei o lobo. Mas eu entendo ali a tua questão, entendo a tua pergunta, né? A tua questão aqui, quero ver mais aqui, vamos ver. A dona Hildegard e Margot Bauer lá acompanhando. Pode fazer a pergunta do Eduardo aí? Então, a pergunta do Eduardo Pereira dos Santos é: sabemos que alguns jornalistas recebem dinheiro do executivo e legislativo para falar só o que é bom. Ao meu ver, isso não é jornalismo, é publicidade. Justamente. A definição do Eduardo está corretíssima. A pergunta primeiro, tu recebe dinheiro de órgãos públicos para falar só o que é benéfico a eles? O que tu pensa do jornalista que se prestam a esse papel? Se eu recebo algum dinheiro de órgão público para falar só o que é benéfico... Primeira pergunta, Eduardo, eu vou ter que responder com uma contra-pergunta. O jornalista... aí vem a raposa. Aí que vem E aí vem o lobo junto. Porque no mesmo tempo o lobo sabe a hora de dar o bote. Propostas surgem. Pessoas te chamam para conversas, autoridades, políticos, entidades. Algumas empresas que estão comprometidas em licitações fraudulentas, em transporte de pessoas, algumas coisas, te chamam para tentar te calar. Agora a pergunta foi objetiva, e eu vou te dar uma resposta objetiva, Eduardo. Tu recebe dinheiro de órgãos públicos para falar só o que é de benefício a eles? Não! Se você conseguir provar o contrário, você vem aqui e prova. Aí eu abandono direto o ponto e abandono a minha profissão, tá bom? E a segunda pergunta, o que você pensa do jornalismo? Concluindo a primeira, eu estou dando aqui um direito. Se você conseguir provar o contrário, que você tiver aí, existe uma coisa chamada prestar serviço através de uma empresa, como é o caso do Luiz. Prestar serviço através de uma MEI. Eu tenho uma empresa de assessoria, consultoria e marketing que, com o meu registro profissional, eu posso sim prestar serviço a uma determinada empresa. Essa pergunta cabe bem à pergunta que o Moacir me fez a semana passada, a diferença de empresa e ONG, né? Uma ONG, ela trabalha tanto com o direito privado, que é das empresas, como o direito público. Ela é aberta a todos, né? Uma empresa não. Uma empresa, ela trabalha diretamente com o setor privado. Independente ela possa fechar contrato, se for um jornalista
honesto, criterioso, Pode sério, fechar. ele vai lá e fecha um contrato De trabalho, de prestação de prestação serviço de serviço para com o poder elaborar público. os Isso. editais, para elaborar as notas de Isso, para notícia. elaborar a nota de notícia. Não é que ele vai produzir notícia, que o que muito bem colocado do Eduardo é que se produz muita notícia embasado no que se recebe, né? É benefício a eles. Então a resposta, Eduardo, é não. Se alguém se manifestar ao contrário e dizer não, eu paguei fulano para isso, eu comprei fulano para aquilo, que vem aqui. É aberto espaço. E só para concluir, Eduardo, só para concluir ali a tua primeira pergunta ali, se eu recebo dinheiro. Meu amigo, se eu recebesse dinheiro, eu fui uma vez para o SPC e tô lá até hoje. Se eu recebesse dinheiro, eu tava com patrimônio, como alguns jornalistas aí da cidade, que nem registro profissional tem, nem registro profissional de radialista ou de jornalista tem, não tem registro. Como alguns têm patrimônios de chácaras, apartamentos, imóveis, casas, enfim, quem se sentir com o chapéu, se sentir ofendido e quiser vestir a carapuça, que vista. Então, assim, a minha casa, o Luiz está aqui dentro da minha casa, sabe? Estaria pintada. O Eduardo também já... Não, você nem estaria morando aqui, né, Estaria minha casa, eu não estaria vendendo um terreno para pagar dívidas. Então, eu estaria andando com carro 0 km, não com carro vazando óleo. 97, viu? Vazando óleo. Então, eu chamo de poçante, porque onde ele para, ele deixa uma poça de óleo. E eu não teria ali na minha primeira gaveta do guarda-roupa ali, eu não teria um fardo assim de boleto e cheque para pagar lá no banco. Inclusive, quero agradecer a doutora Rosane que está me defendendo lá junto às agências bancárias, porque a minha situação, não dizendo assim, não pode falar fudido no ar, mas eu tô... Então, se eu tivesse ganhando dinheiro há tempos, como dizem as pessoas, eu estaria nessa situação, Luiz? Não. Vamos para a segunda ali dele? Você já respondeu, que era o que você pensava do jornalismo, era aquilo que você falou. Não é o que eu penso, eu acho que... Então, eu só vou... Se eu tiver que trabalhar preso a uma determinada, digamos assim, a um cabresto, a um freio de mão, e ter que, sabendo que você cometeu um crime, e eu, não, meu amigo, eu vou abafar o caso. Justamente. Não, eu vou noticiar o caso do mesmo jeito, mano. Eu não vou denigrir a imagem dele, eu não vou ofender, mas como profissional de jornalismo, eu vou sim divulgar, como nós falamos na primeira conversa, nós temos as nossas divergências de pensamentos, mas nós somos amigos, e nós expomos isso um pro outro. E é isso que condiz uma coisa que vai culminar numa coisa chamada respeito. Justamente. De sentar um do lado do outro. E é o que falta muito hoje em dia, é isso aí. Você fala uma coisa dentro de uma realidade e vem tudo isso que o Eduardo colocou, tudo isso que outro comentário aqui. Conhece você, né? Que é um jornalista, uma pessoa boa, né? Eu conheço tua índole e é bom para que todos saibam o que acontece no jornalismo municipal. Isso, justamente. A gente meio deu uma pincelada aqui, não falou da profissão em si, né? Mas eu já peguei na veia, na artéria. Exatamente. O Eduardo e o Moacir já foram mais diretamente focalizados aqui na nossa cidade, né? A gente sabe que tem... Não só na cidade, mas em todo o Brasil. Isso, em todo o Brasil. Todo o Brasil, isso a Globo é manipulada, a Record é manipulada. Você veja, e por que a mídia alternativa ela tem essa liberdade? Justamente a gente está aqui, como o Moacir falou, a gente está aqui sem ter carro do ano, fazendo trabalho social para as pessoas. Você quer que eu vá buscar os boletos? Qual deles? Você escolhe um, vamos fazer esse sorteio? Não, eu também não posso, porque estou dentro do limite ali, né? Então, justamente, é isso. Às vezes a pessoa tem conhecimento de causa, você tem informação, você consegue fazer alguma coisa diferenciada e a população não consegue ver isso. E é muito frustrante isso aí, né? Tanto dentro do jornalismo, como qualquer outra profissão, empresários, a gente vê que o cara trabalha e arrecada ali. Hoje tem empresas aí que 600 mil de imposto para ela pagar é fichinha, né?
Então, e o cara se frustra, né? Putz, eu não tô vendo o meu funcionário ter atendimento. Eu tô com os tal, né? INSS atrasado. E coisa e tal. Então é complicado a frustração. Eu vejo por isso que a gente... imagem da Dona Rosane, dona Rosane, perdão, ela, se eu chegar lá e chamar ela de dona, ela me joga alguma coisa na cabeça lá. Mas a doutora Rosane, né? Doutora Rosane Gomes assistindo lá, acompanhando na íntegra aí a nossa sabatina aí, e eu lembro que eu tô torcendo para que dê ganho de causa urgente contra a Previdência Social lá, porque as contas tá aqui. Viu? Mas assim, vamos voltar ali o Vai assunto. lá, vamos lá, vamos mandar um abraço para uma liderança aí de bairros que também, o Ivanir Pagoto, o Pagotinho aí. Pagotinho, isso, o Ivanir é uma pessoa muito... A gente conhece aí também, que batalha aí bastante junto aos... Vai lá, vamos lá que tá passando então, o tempo, já tá quase no final. Era isso que eu tinha da pergunta, e a última, do jornalismo também, porque é um assunto que ele reconhece. Segundo o que Ésopo falou num poema, né? Eu achei um poema que é muito bonito, né? Da raposa e as uvas, né? A gente vê, como você falou, assim, as duas mãos do jornalismo. Quando a pessoa é séria e honesta, ela acaba ficando, né, determinado patamar, como você falou ali e tal, né? E quando ela pende para o outro lado, ela consegue recurso. Né? Eu conheço pessoas... E a fábula da raposa e as uvas ilustra bem isso, porque a raposa fica olhando o cacho de uva lindo e sincero ali na parreira e não consegue comer, porque ela não consegue chegar. E a raposa é uma coisa que come tudo, ela come sapo, ela come cobra, ela tem um apetite voraz, e ela sempre desejava as uvas, né? Segundo Êxopo. E o que acontecia? Para ela comer as uvas, ela tinha que esperar apodrecer, passar do ponto e cair no chão para ela conseguir comer. Então, eu quero que você me fale disso, dessa dualidade que tem o jornalismo. Transfira isso para uma pergunta concreta agora. O que você vê essa dualidade? Porque você vendo esse poema, diz que a pessoa a raposa que sempre vai estar esperando, e sempre vai estar comendo o que é podre. Por quê? Porque ela opta por esse meio de subsistência, como o Eduardo falou ali, de partir para o lado de ganhar mais. É que eu ia entrar na resposta agora, se tu me permitir. A dualidade consiste em você deitar na cabeça, encostar o travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a tua consciência tá liberta, tá livre, que ninguém vai bater na... Eu bato na minha porta, mas é cobrador, porque eu tô com dívidas atrasadas, porque eu não tô ganhando por fora, porque senão, se eu tivesse aí num cabide de emprego, ganhando, fazendo parte da resposta, ganhando da dualidade, eu não estaria lá esperando um processo contra a Previdência, eu não estaria lá com meu sobrinho lá, correndo atrás do patrocinador, fazendo defesas para que eu não perca um carro, para que eu não perca um bem, para que... Eu estaria numa situação, que nem eu disse, eu cito exemplos de caras que hoje estão aí, digamos assim, vou falar um português bem grotesco, comeram a revirada de feijão e hoje estão rotando caviar aí de peito estufado e passam e dão risada de sarcasmo ainda. Tá, gente, eu fico olhando, meu Deus do céu. O dia que eu chegar a me prostituir desse jeito, eu chamo de prostituta, com todo respeito às prostitutas, hoje é uma profissão. Inclusive quero comunicar aí que o Sindicato das Prostitutas anunciou que o senhor Michel Temer não é filho de nenhuma delas, viu? Das associadas aí, tá? Quero comunicar que o senhor Michel Temer não é filho de nenhuma das associadas do Sindicato das Prostitutas, que é em São Paulo. Mas, se eu chegar ao ponto de eu me vender, me prostituir, melhor dizendo, com que cara que eu vou olhar para minha neta que tem 5 anos daqui a 10 anos? Para a família, né? Para a família. É justamente o que eu penso. Eu ainda tive um privilégio de não entrar assim diretamente nesse mundo do jornalismo, faço mais publicidade, iniciando agora com mídias alternativas aí, né? Fazendo um escopo aí de várias mídias, fazendo várias... Então eu ainda consigo escolher, porque você sabe, dentro desse meio tem, como a gente fala às vezes, é só político, é só...
Não, tem empresários de má índole. Como tem? Não, aqui a gente não está falando exclusivamente do jornalismo, né? Não, tá tem empresários aqui. de má índole, tem políticos de má índole, tem pessoas de má índole, né? Então você tem que sempre fazer um seletismo. Eu estou conseguindo fazer esse seletismo em pessoas, empresas de gabaritadas aí, para a gente conseguir fazer um trabalho diferenciado. E dentro do jornalismo eu senti muito isso. Eu vi muitas carreiras, como você falou, pessoa que escolhe o lado correto acaba não tendo um recurso financeiro, não tendo um respaldo financeiro, não quer tendo dizer, oportunidade. aquele que escolhe pende para um lado, puxa o saco disso, arruma isso para um, arruma aquilo para outro. Esses caras estão aí em mansão, hoje estão com carro novo, hoje estão aí andando para um lado, outros viram aí parlamentares, enfim. Isso. É uma... Utilizam, né, aquilo que foi... É um meio. Isso para mim é como se... Eu comparei, mas com todo respeito, fosse aí, eu digo que as prostitutas têm, nessa hora tem mais dignidade. Não vamos colocar, essa questão seria uma promiscuidade, né? Promiscuidade da pessoa. Bem né? correta a palavra, Luiz. Promiscuidade do caráter da pessoa, né? Porque então, aí muito complicado. Eu vi isso na festa. Só citar um exemplo. Eu estava lá no meu ganha-pão do Direto ao Ponto. Do município agora, na festa do município agora. Eu estava lá no trailer de um amigo, que é apoiador do quadro, que é apoiador do Direto ao Ponto, não vou citar nome. Eu estava lá fazendo uma matéria ao vivo com ele e tal, e passou um determinado, nessa área a gente costuma chamar de colega, né? Chamar um colega tem que ter respeito, né? Independente pelo que optou. Mas já passou um determinado colega de profissão, e eu ao vivo com a pessoa. E você sabe quando a pessoa se acha superior a você, e pô, o cara tá ali lascado, quebrado, e eu aqui coordenando isso e aquilo, e dá uma risada de sarcasmo, e aí você pensa assim, poxa, lá na frente o teu tombo vai ser grande, porque vai cair, cedo ou tarde a casa cai, para todo mundo. Só voltando aqui, né, o Lisandro dos Santos, enfim, o Cachoeira que está aí acompanhando, mas só voltando, eu estava lá na barraca de um colega, no trailer de um colega, e só para resumir, passou uma pessoa que poderia estar na mesma situação que eu, mas que hoje está rotando caviar e olhando lá, me olhou assim com um olhar de superioridade, como se fosse o maioral, e como se tivesse ali, digamos assim, eu tivesse ali pedindo esmola para alguém, ao contrário, estava trabalhando dignamente. Só para concluir. Então, é isso se tiver mais pergunta, vai lá. Esse aí já fechou nosso tempo ali, também. Né? E é isso aí, Moacir. Eu trouxe essa questão do jornalismo por ser um radialista também, a tua profissão, né? E eu quis, né? E eram as curiosidades que eu tinha e outras pessoas tinham também. Né? E essa questão de superioridade, eu quero falar aqui de uma pessoa que eu quero muito bem, para você ver a diferença das pessoas. Ele é um paulista que veio para Caçador, o Edson Porto. Ele fala 8 idiomas, uma pessoa totalmente esclarecida, show de bola. Para falar 8 você idiomas, conversa com ele. Não, a gente foi para São Paulo ali com ele na Bolsa de Valores, ele trabalhou na bolsa, tudo. E você conversa com ele, é uma simpatia de pessoa. Ele nunca menciona o seu lado financeiro, ele nunca comenta, ele tem um carrinho velho, um Renault Laguna e tal, mas é uma pessoa que você tem gosto de conversar. Sim. Você sabe, hoje tem muitas pessoas, Luiz, você não tem muitos amigos e coisa e tal, mas também não. Tem pessoas que não adianta você conversar com as pessoas, você perde tempo de conversar com as pessoas. Então, é muito desse erro de deturpação de caráter é isso, né? A pessoa achar que ela é superior às outras, né? E quando não é, né? A gente iniciou aí 1 ano e meio um projeto social aí para as pessoas, participação de grandes empresas iniciou ali, tinha umas que a gente tirava, outras desistiam, né, e tal. Mas sempre as pessoas de boa índole dentro das organizações é que fica se destacando. Então isso que é o bom. Isso que é o bom. E te dou os parabéns, Moacir. Você ser essa pessoa que você é, você trabalhando dignamente ali no carrinho de lanche, fazendo o teu trabalho, que você abraçou, né, desde 29 anos aí trabalhando, né? E a tua coluna vai subir aí, o pessoal tenho certeza que vai compartilhar.
vai se ajudar e vai continuar. Agradecer o Mazzucchi aí, já fechou parceria aí também. São pessoas também que têm uma visão totalmente diferenciada. Então, agradecer todos os meus patrocinadores e agradecer Cita aí os patrocinadores, os apoiadores aí. Já estou atrasado 10 minutos ali para pegar o seu. Então, é a CJ Autopeças, Cereal Supermercados, Camate Laboratório de Análise, Pertucci Restaurante e Pizzaria, a Universo Materiais de Construção, o Postinho Ipiranga, Top Car Multimarcas, a Erva Mate Mazzucchi, a Móveis Santos e o Hospital Mais C. Você comprando em qualquer uma desses patrocinadores, parceiros, né, nossos, você já está ajudando o Leva Estrada Social. Então, a partir do momento, abasteceu no postinho, está ajudando. Comprou no cereal, está ajudando. Então, é esse o fundamento do nosso projeto. Só agradecer. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Ao vivo, inclusive, por isso. Eu quero agradecer a Agronossa Produtos Agropecuários, Madrid Presentes, também aí a House Burger, Canguru Gás, Supercenter Supermercado, Fornalha Restaurante, Choperia, Pizzaria, o Cantinho do Café, também ao nosso colaborador Erva Mate Mazzucchi aí. E você que deseja ser um apoiador nosso, meu ou do Luiz, ou da nossa sabatina aqui, ou que queira que a gente faça uma transmissão lá no seu estabelecimento, nós temos essa liberdade que diz a lei e que pode ser aplicada. Justamente. Liberdade de imprensa e de ideias de qualquer pessoa civil aí também. Muito obrigado. O seu Ivanir ali, convidando para almoçar ali. Eu vou andar, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao Moacir. Obrigado a todos que assistiram. Vou buscar o seu Adelino. Sexta-feira já vamos. Não está decidido ainda no meio da semana ali. Não, a gente conversa, mas tentar chegar no horário. Tchau, pessoal. Um abraço, Luiz. Valeu, gente boa. Foi mais um Moacir Moro com Luiz Marquesan. Sabatina direto ao ponto. Espero que você tenha gostado. Fechou? Beijão.